Meus e tícias, meu Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um Porta do Direito na Prática, programa que te dá o conhecimento necessário para você sentir segurança e assim ter uma advocacia mais lucrativa. Eu sou Alberto Lopes Júnior, eu sou advogado há 17 anos, atuei como juiz leigo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro durante 7 anos e no episódio de hoje eu vou contar para você quais são os 5 principais erros dos advogados nos juizados especiais cíveis. Bora! Por que é importante você saber os principais erros dos advogados nos juizados especiais cíveis? É importante para você não cometer esse tipo de erro, porque esses erros eles geram, primeiro, perda de tempo. O advogado perdeu tempo atendendo o cliente, o advogado perdeu tempo fazendo inicial, perdeu tempo cadastrando o processo no sistema, perdeu tempo indo na audiência e de repente vem aquela sentença desfavorável. E tudo isso que eu falei de perda de tempo ocasiona perda financeira, perda de dinheiro. Era um tempo que ele poderia estar atendendo outro cliente, prospectando o cliente, fazendo outras iniciais, fazendo o escritório girar. E outra coisa, o terceiro motivo pelo qual eu vou contar para você é porque o advogado pode ficar mal perante o cliente, né? Então, presta muita atenção nesses 5 principais erros para você não cometer. E o primeiro tem a ver com a competência. Que competência, você sabe, é quando uma pessoa possui profundo conhecimento sobre determinado assunto. Mentira. Você sabe que não é isso. Competência significa atribuição. Então, quando eu falo de competência dos juizados especiais cíveis, eu estou perguntando para você se o juizado especial cível ele possui competência para processar e julgar determinado tipo de demanda. E aqui eu já falo para você, como eu já falei na outra aula, que os processos, as demandas complexas, elas não devem ser julgadas e processadas no juizado especial cível. Um exemplo é o tipo de processo que requer a produção de prova pericial tradicional. Perícia contábil, perícia de engenharia, perícia grafotécnica. Quando tiver esse tipo de perícia tradicional, você não vai propor ação no juizado, porque esse tipo de perícia, como tem questão de quesitos, tem questão de, quando vem um laudo, você tem que se manifestar, não é compatível com o rito dos juizados especiais cíveis. Então, eu vou, nessa aula de hoje, eu vou mostrar projetos de sentença que foram elaborados por mim, na verdade, modelos, né, porque eu não vou falar de nenhum caso específico, mas para você se ligar. Vamos lá. Peguei aqui. Nesse caso aqui, observa só. Um projeto de sentença foi elaborado por mim. No juizado, já aproveito para você entender, ó, no juizado não há obrigatoriedade do juiz leigo ou do juiz fazer um relatório. Só que eu fazia um pequeno relatório. Para quê? Para quando o juiz fosse ver meu projeto de sentença, ele já soubesse o que estava vendo ali. Né? Ele não ter que ir no processo, olhar tudo. E também para a parte, para o advogado, saber que a gente entendeu perfeitamente o que ele narrou na petição inicial. Né? Aqui no caso é o seguinte, a parte autora propõe uma ação em face da parte ré e a tese é a seguinte, ó, que valores referentes a empréstimos consignados vêm sendo descontados de seu benefício do INSS, que nunca contratou tais empréstimos. Requer o cancelamento dos empréstimos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral. Que você pega um cliente e fala assim, olha, estou com meu extrato bancário aqui, eu estou sendo descontado de um empréstimo que eu não fiz. Você, como advogado, você tem que orientar o seu cliente a entrar em contato com o banco, no caso aqui é um banco, o réu, e pedir e fazer com que o seu cliente peça ao banco o contrato. Se o banco negar o oferecimento desse contrato, tudo bem. Mas, em regra, os bancos fornecem o contrato que, em tese, está gerando desconto na conta. Por quê? Quando você tiver com esse contrato na mão, você vai chamar o seu cliente no seu escritório e você vai perguntar, olha, essa assinatura aqui é sua? O banco está dizendo
que a contratação foi legal. Aí a parte vai dizer para você se foi ou se não foi, né? Porque se foi, a contratação é legal. Se você for entrar com a ação, você não vai poder dizer, com causa de pedir, que não reconhece a contratação. Agora, você pode entrar com outra tese, por exemplo, vício de consentimento, questão do contrato de adesão. Então é importante, na hora de você propor ação, você ter esse tipo de informação. Então vamos voltar lá para você ver o que aconteceu no caso. A ré apresentou defesa em que sustenta no mérito a regularidade na contratação do serviço e inexistência de danos a serem reparados. Eu de ofício, eu verifiquei a incompetência do juizado especial civil por necessidade de perícia. Isso porque a ré trouxe anexada à peça de bloqueio cópia do contrato, que legitima a cobrança dos serviços impugnados na presente, em que se verifica a assinatura da parte autora. Beleza. No caso em tela, a parte autora falou que não tinha contratado, o réu trouxe o contrato. Ó. Contrato assinado supostamente pela parte autora. Fato impeditivo, ou melhor, fato extintivo do direito da parte autora. Então, eu perguntei na audiência se a parte autora reconhecia como sua a assinatura no contrato. E olha que ela respondeu. Contudo, a parte autora não reconheceu como sua assinatura constante no referido contrato. Lá na ata de audiência constou que, dada a vista a parte autora, ela não reconheceu como sua assinatura. Agora, eu como juiz, eu vou poder dizer se a assinatura é ou não da parte autora? Tem alguns juizados que no olhômetro dizem que é ou que não é, se a assinatura aparece com a assinatura da entidade, se a assinatura aparece com a assinatura da procuração. Mas eu fico preocupado, porque já vi muitos casos em processos na primeira instância mesmo, na vara civil, em que a assinatura era muito parecida, mas não era a assinatura da parte. Então eu entendo que nesse caso, já que nesse caso, é claro, a parte autora não reconheceu a assinatura. E o réu está dizendo que a assinatura é dela, que é o contrato. Eu não posso dizer que a assinatura é da parte autora, embora tenha outros juízes que pensem diferente. Então, o que eu faço? Quem resolve isso é uma perícia grafotécnica. Uma perícia grafotécnica no juizado ia fazer o procedimento durar muito. Por isso que o juizado é incompetente para julgar essas causas que têm a necessidade de produção de prova pericial tradicional. E na sentença eu fundamento. Apesar do não reconhecimento da assinatura pela parte autora, não pode haver a afirmação de que a assinatura não foi aposta por essa. Razão essa que se mostra indispensável a perícia no caso em comento. É de bom alvitre registrar que eventual disparidades nas firmas apostas dos documentos são corriqueiras e, dependendo da época e das condições em que foram assinadas, pode haver pequenos desvios no padrão técnico. Imagina só, é um contrato que foi assinado há 5 anos, com o tempo a nossa assinatura vai mudando, alguma coisinha, né? Aí traz aquele contrato, está diferente, então só uma prova pericial poderia dizer se aquela assinatura foi aposta pela parte autora. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Aqui eu ainda falo, que se tratando de autoassinatura falsificada, a lesividade é de tamanha relevância que o MP deverá tomar ciência e tudo mais. Aí tem um enunciado aqui do TJRJ e no final eu julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do artigo 51, inciso 2, que diz quando não é possível o prosseguimento do feito pelo procedimento sumaríssimo, que é o procedimento do juizado especial civil. Beleza? Deixa eu voltar para mim aqui. Beleza. Então, o primeiro erro dos advogados é errar a competência. Imagina só, você não teve esse cuidado de falar para o seu cliente, aí você fez inicial, você foi na audiência, chegou na audiência, o seu cliente não reconheceu a assinatura, para você esperar um tempão para ter uma sentença que não resolve o problema do seu cliente. É o que você vai falar para o seu cliente. Então é bom você ter esse cuidado antes de propor esse tipo de ação no juizado especial civil.
Um outro erro que é muito comum, que eu também tratei na primeira aula, é quando você é advogado de uma pessoa que não pode ser parte no juizado especial cível, ou então que não comprovou os requisitos para ser parte no juizado especial cível. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, um menor de idade. O pai da criança procura para você propor uma ação no menor e você ajuiza a ação do menor contra qualquer réu, contra um réu e o menor representado pelo pai e pela mãe. Primeiro, não pode o menor ser parte autora, ser parte no juizado especial civil. Segundo, não cabe representação. Então está tudo errado. Isso aí. Agora, um exemplo que eu dei na aula sobre as iniciais no juizado especial civil, deixa eu até colocar na janela correta aqui, só um minutinho. Eu falei que a microempresa e a empresa de pequeno porte, elas têm que comprovar a sua qualidade de microempresa e empresa de pequeno porte. E como elas comprovam? A lei complementar 123 fala que comprovam com faturamento. Então, se você está representando uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, você tem que comprovar o faturamento do seu cliente no juizado especial cível para ver, né, um pressuposto processual para ela ser parte autora. Então, trouxe uma sentença aqui, um projeto de sentença. Nesses casos, quem verificava a ausência de um pressuposto, eu dispensava o relatório de verdade, eu não colocava nenhum resuminho. Ó. Na peça exordial, verifica-se que a autora não trouxe aos autos seu comprovante de rendimentos anual e devido imposto de renda, para poder prosseguir no feito regularmente como empresa de pequeno porte ou microempresa. É o que eu falei para vocês. Se você precisa comprovar um pressuposto processual para você ajuizar uma ação no juizado especial civil e você não junta, o seu processo vai ser extinto. E mais uma vez, perdeu tempo. Outro erro que acontecia em relação à pequena empresa, a EPP e microempresa. Chega lá, enviarem preposto para representar a empresa. Não, tecnicamente está errado. Na própria lei 9.099, fala que no procedimento sumaríssimo é personalíssimo. Então tem que ser o sócio, gerente, o administrador, que tem que comparecer na audiência. Se não comparecer, é como se a empresa não estivesse lá. Tá? E aqui é na fundamentação. Ó. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora não comprova o valor de sua receita bruta anual, tendo deixado de anexar o balanço anual do último exercício fiscal e a declaração do imposto de renda, motivo pelo qual conclui-se que de fato não trouxe aos autos os elementos de prova necessários a permitir a deflagração desta lide perante o juizado especial cível. A classificação de ME ou EPP no contrato social da sociedade e no comprovante de inscrição em situação cadastral não é suficiente para provar sua natureza, sendo certo que no presente caso nenhum documento juntado pela autora aponta tal qualificação. O processo foi extinto com fulcro no artigo 4854, combinado com o artigo 8 da Lei 9.099. Você entendeu? É como se nunca tivesse havido o processo. E o tempo que você perdeu? Propor uma nova ação para juntar documentos. Né? Como fica você com o seu cliente? E outro erro muito comum, e que vocês têm que tomar muito cuidado pelo seguinte: qual o tipo de ação que você mais pegar no juizado especial cível? 97, 98% das ações do juizado especial cível são ações que versam sobre o direito do consumidor. Bebeu uma aguinha. Beleza. E todo mundo enfia na cabeça que a inversão do ônus da prova vai acontecer sempre. E não é assim. Não é assim. Eu nem vou discutir aqui quando ocorre a inversão do ônus da prova. No caso do juizado especial cível, é uma questão muito discutida. Mas você tem que pensar o seguinte: eu vou requerer uma inversão do ônus da prova. A maioria das vezes, realmente, o consumidor é uma parte hipossuficiente. Né? Se você pegar lá o Código de Defesa do Consumidor, fala da inversão do ônus da prova
Se o consumidor for hipossuficiente, aí tem a questão da hipossuficiência técnica, hipossuficiência financeira, e também fala quando as alegações autorais forem verossímeis, aquela verossimilhança das alegações. Então, a inversão do ônus da prova, a parte autora tem que primeiro comprovar a verossimilhança das alegações dela. Quer dizer, as alegações dela têm que ter aparência de verdade. Aparência de verdade. E também tem que ser hipossuficiente. Beleza. Isso aí são os requisitos para a inversão do ônus da prova. Certo? Deixa agora eu colocar aqui no terceiro exemplo para vocês entenderem. Existe súmula aqui no Tribunal de Justiça do Rio, existe súmula no Tribunal de Justiça do Rio que diz o seguinte, é a súmula 330, salvo engano, e tem várias decisões em vários tribunais, vários estados que também falam sobre isso. A inversão do ônus da prova não retira da parte autora o dever de provar o mínimo. O mínimo. E é o que eu vou mostrar para vocês num caso aqui. Ó, mostrar para vocês um caso aqui. É o caso de uma pessoa que ela demandou contra uma aviação, uma companhia de transporte terrestre, né? E ela alegou que em determinada data o ônibus parou em determinado lugar e o motorista falou que a parada era de 20 minutos. Em que razão da fila de atendimento no caixa, ela pediu para o motorista aguardar, que ele falou que ia aguardar e que ia anunciar a saída no microfone, que o motorista partiu sem esperá-la. Ela pede. Aí ela disse que teve que pedir caronas e foi em outro ônibus. Ela requer indenização por danos morais. Aí vem a ré. A ré apresentou defesa que sustenta no mérito a tese de inexistência de falha na prestação de serviços de danos a serem reparados. Beleza. Primeira coisa que você tem que ver aqui é o seguinte. Quando você for ver a questão, se você vai pegar determinada causa para determinado cliente, você tem que ver a viabilidade comercial. Se aquilo vai ser interessante comercialmente para você. Tem ações que não são. Não são. Então é bom esse exame, antes de tudo, para você saber se aquilo vai ser uma ação viável para você. Né? Nesse caso aqui, desculpe, o réu falou que não houve. Aí beleza, aí vem a sentença. Relação jurídica entre as partes é de consumo, ela se aplicando às regras da lei do CDC. Contudo, a parte autora não trouxe aos autos mínimo lastro probatório a fim de corroborar com a sua pretensão. O que a parte autora tinha que trazer? Primeiro, passagem, o bilhete. Não trouxe. Segundo, alguma testemunha. Ah, ela ficou lá, era outro município, não tinha ninguém. Celular, filmar. Ela tinha que trazer algum elemento. Porque também para o réu é difícil fazer a prova, né? Chamada prova diabólica. Como eu vou provar se eu esperei ou não esperei, nesse caso? Né? Voltando. E na fundamentação, ó, parte autora não trouxe filmagem, testemunhas, protocolo de atendimento, e-mail, qualquer outro elemento que corrobore com as suas alegações. A parte ré, por outro lado, trouxe um tacógrafo que demonstra que o ônibus realizou o transporte da parte autora, permanecendo no local por 45 minutos. Ao contrário do que foi alegado pela parte autora. E você vê a importância de você se manifestar, que isso eu vou falar depois. A parte autora que não impugnou especificamente os documentos apresentados pela parte ré. A parte autora teve vista da defesa, teve vista do documento e não impugnou. Isso é importante até para a gente falar no outro caso. Voltando aqui, ó. A dicção da súmula 330 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é clara a informar
que os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer a seu encargo prova mínima do fato constitutivo do alegado direito. Então, você tem que fazer prova. Não é ficar confiando que a inversão do ônus da prova, o réu que vai ter que comprovar que não teve defeito na prestação de serviço, não teve falha. Produza o máximo de provas que for possível, tá? Isso posto com fulcro no artigo 487, julgo improcedentes os pedidos autorais. Sem nenhuma prova, realmente fica difícil, né? E agora, ó, 4. O 4 é importante. Por quê? Você viu que a parte autora não se manifestou sobre a defesa? Eu acho que a gente falou sobre incompetência. Não, incompetência não, na questão de competência não, a parte autora viu a assinatura. Mas, nesse caso da empresa de ônibus, e deixa eu ver se eu trouxe outro projeto de sentença para vocês analisarem. Se tem, ó, projeto de sentença. Não, é esse mesmo, é esse mesmo, é esse mesmo. Mas é em cima desse que eu vou falar. O quarto maior erro das partes. Olha, isso eu fiz até uma live com o professor Fernando Andrade, juiz federal, e a gente estava conversando sobre o medo que as partes, ou que os advogados, muitas vezes têm do juiz. Mas não é medo de temor, de se sentir inferior, não. É medo de falar, de ter vergonha ou de passar por algum constrangimento. Então, tem muita gente que na audiência do juizado vê um documento, vê que precisa falar, mas fala, eu não sei o que passa pela cabeça, mas não fala. Não fala. E por mais que haja um princípio da cooperação, o juiz é imparcial, o juiz não pode ficar ajudando uma parte, ajudando outra, né? E o que acontece nesse caso? Você viu na última sentença que foi juntado um documento que dizia que o ônibus ficou mais de 45 minutos, quer dizer, contrariava a versão autoral e a parte autora não se manifestou, a parte autora não impugnou. Então, o quarto principal erro é não falar na audiência. Deixa eu até botar aqui a parte, ó. Que não impugnou especificamente os documentos apresentados pela ré. Aí, se você pegar a Lei 9.099, você vai ver o seguinte, que ela não prevê a réplica, ela não prevê a impugnação da defesa. Mas aí, a própria Lei 9.099, ela fala que subsidiariamente se usa o Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil diz o seguinte, eu não estou com ele aqui, mas no artigo 374, salvo engano, ele fala sobre a defesa do réu. E fala que o réu pode arguir as preliminares, incompetência, ilegitimidade, falta de interesse de agir, inépcia. Está tudo lá no Código de Processo Civil. E se você pegar o artigo 350 e 351 do CPC, fala que o autor ele pode se manifestar quando na defesa tratar dessas preliminares que eu falei, né, desses exemplos que eu disse, e também quando o réu trouxer um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O autor tem que se manifestar. Um exemplo, a autora fala que, nesse caso, que o réu ficou 20 minutos, era uma parada de 20 minutos. O réu alegou, trouxe um documento que comprovava em tese que era 45 minutos. Ele modifica o direito da autora, porque alterou a versão autoral. Então, a parte autora deveria, naquele momento, impugnar o documento. Ou, no caso, o advogado pode ter visto que não deveria o que fazer, mas tratando-se do tacógrafo, uma prova unilateral, poderia impugnar, ó, prova produzida unilateralmente. Poderia ter feito alguma coisa, mas não fez. E quem tomou prejuízo? A parte autora. Tá?
o juizado é um jogo. Então você tem que ficar muito atento a esses detalhes. Provavelmente, se a parte autora tivesse impugnado aquele documento, a chance dela ter o pedido julgado procedente ia aumentar muito, muito, muito. E aproveitei para você e dei uma aula sobre réplica, né? Ou impugnação da defesa. Olha, eu vou falar o quinto principal erro dos advogados para você não cometer no juizado especial civil. E é muito importante você prestar atenção no que eu vou te falar. Eu aprendi isso sofrendo. Não deixe de ir nas sessões de julgamento fazer sustentação oral. Pode acontecer da maioria dos dias, o juiz, né, o relator falar, doutor, não precisa se manifestar não. Mas a verdade é que eu já vi e já senti uma vez processo que eu achava que era um processo ganho, um direito excelente, uma sentença fenomenal, ser formado na turma recursal. E eu não ter ido fazer a sustentação, justamente porque eu sabia o entendimento da turma recursal, o processo estava muito bem instruído, a sentença era muito boa, mas houve. O advogado do réu foi lá sustentar, mostrou o ponto de vista. O advogado do autor não foi. Então, sustente sempre na turma recursal. Não deixe sustentar. Primeiro, porque se você tiver ganho ação, você e manter e o réu recorreu, você está pelo autor, o réu recorreu, e manteve a decisão, você vai ganhar 20% sobre o valor da condenação de honorários, hein? Mais ou menos, geralmente. Uma condenação de 10 mil, tu vai ganhar 2 mil reais. Não vale a pena fazer sustentação. Aqui no Rio, a sustentação está fazendo até de forma virtual. Acredito que em vários outros lugares do país também estão. Então, sustente. E tudo isso que eu falei para vocês, eu falo por quê. E já falei nos meus stories. A verdade é que quando a gente se forma, a gente busca, você é um advogado civilista, você é um advogado criminalista, você é um advogado de família, apesar de estar dentro da área civil, você é um advogado tributarista. E sim, você pode ser o que você quiser. Mas no começo, ou então quando você está perdido, quando você não tem segurança, você não tem prática, você atua no nicho dos juizados. 55% dos processos de todo o Brasil estão nos juizados. A relação que você tem todo dia, que você vê uma falha, é a relação de consumo. Quando você acorda, você vai tomar um café, é uma relação de consumo. Quando você usa o serviço de internet, é uma relação de consumo. E todas as pessoas do seu redor têm relações de consumo. Então, como a gente vive num país em que a tributação toda é em cima da relação de consumo também, e há muitas falhas, esse é um nicho que você tem que explorar. E é um nicho que, se você souber examinar as ações ou os procedimentos extrajudiciais, plataformas de acordo, e você souber examinar comercialmente se a demanda é viável, você tem tudo para se dar bem com esses conselhos que eu estou te dando, tá? Outra coisa que eu estou vendo, dou umas olhadas aqui que eu estou vendo o roteiro, tem uns pontos, né, que eu vou seguindo para não me perder. Aliás, não tem mais nada, porque na verdade eu já falei, né, em relação aos advogados que ficam com vergonha do juiz, ou que sentem vontade de falar. Eu falo isso porque eu já fui assim. No começo, poxa, vi o juiz, ficava lá, a ação de família ficava com o promotor. Não, mas você tem que se manifestar, é o seu dever, é o seu papel, defender os interesses do seu cliente. Aí se a gente vai buscar um meio, vou fazer um curso de oratória, eu vou fazer, olha, faça, mas principalmente atue. Porque o que vai destruir é a expectativa. Mas
Por exemplo, eu vou comprar um curso que depois do curso... Não. Tem uma frase que eu li no livro que diz: quando você encontrar Buda, mate o Buda. Quer dizer o seguinte, as suas expectativas que te destroem. Às vezes a gente coloca algumas situações na vida, depois que acontecer determinada coisa, eu vou estar preparado. Olha, a escola da vida, você vai se preparando. Então, vai se preparando para a audiência. Tremendo mesmo, peça a palavra e fala para o juiz que você quer se manifestar sobre a defesa. Peça a palavra pela ordem, né? Está lá no Estatuto do AB, e diga que você quer fazer um esclarecimento. Só não peque pela omissão. Porque você perde dinheiro, você perde tempo, o teu cliente perde dinheiro, perde tempo. E nos juizados, como o esquema é rápido, a sentença sai rápido, imagina uma sentença de procedência com um cliente novo. Pronto, você ganhou o cliente. E mesmo que você fique especializado no direito do consumidor, ele vai trazer clientes de todas as áreas. E se você não souber o que você faz, parceria com outros advogados. E assim você vai crescendo. E não para. Nunca mais. Então vou me despedindo por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilha com um amigo. E a gente se vê na próxima Porta do Direito na Prática. Valeu!